Estar aqui, meus irmãos, com vocês, feliz mesmo por rever irmãos que eu estava com muita saudade, né? Amados que não já estava me deixando troncho de saudade. E graças a Deus porque vocês estão aqui e também pelos demais. Amo vocês, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com todos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Querido, situação também. Como falar sobre uma pessoa tão maravilhosa quanto Deus? Então, nessa passagem, Paulo está expressando a ideia de que os caminhos e os juízos de Deus são tão profundos e complexos que não podem ser completamente compreendidos ou sondados pela mente humana. E essa é uma grande verdade, irmãos. Muitas das vezes nos deparamos com algumas situações nas nossas vidas que Deus permite que aconteça. E a gente fica atônito. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, isso foge à lógica. Mas quem disse que Deus tem lógica? Né? Quem foi que informou para nós que Deus é 1 mais 1 igual a 2? E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está falando sobre isso, né? Inescrutável, essa palavra inescrutável é usada para transmitir a ideia de que algo é tão profundo e misterioso que está além da nossa compreensão, irmãos. Por isso que Paulo diz, Deus é inescrutável. Por que Deus está acontecendo essas coisas comigo? Deus, eu não te entendo. Por que tu estás permitindo isso? Por que dessa doença? Ou por que desse entrave na minha vida? Ou por que disso, ou por que daquilo? Mas Deus não tem lógica, irmãos. Paulo está dizendo exatamente isso. Os caminhos dele são misteriosos. Ele é inescrutável. Como é que a gente reage diante de um Deus assim? Pela fé. Como Hebreus diz, pela fé entendemos. Pela fé nós vamos entender. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? E aí eu faço uma pergunta para todos aqui, e a pergunta que fica é, por que estudarmos sobre alguém cujo conhecimento transcende o nosso entendimento? O que nós ganhamos com isso? Ora, se Deus é inescrutável, se Deus é insondável, se nós não podemos compreender Deus com a nossa mente, por que temos que estudar sobre Ele? Por que precisamos conhecer Deus? E aí nós vamos para a Bíblia, né? Alguns textos aqui que o Senhor me deu, Oséias 6, capítulo 3, conhecidíssimo de todos nós aqui, né? E o conselho do profeta é esse, do profeta Oséias. Então, conheceremos. Na minha tradução, eu uso a King James, tá? Vai ficar um pouco diferente da de vocês. Então, conheceremos, se prosseguirmos em conhecer. Como é que é o negócio? Opa! Então, conheceremos, porque em outras traduções assim, conheçamos e prossigamos, não é isso? Em conhecer. Na King James, ele dá uma interpretação que eu achei interessantíssima, porque fala assim, então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer. Então, como é que eu vou conhecer Deus? Se eu prosseguir, se eu me empenhar nesse conhecimento. E ele continua, o profeta dizendo, se prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua saída está preparada, como amanhã, ele virá a nós como a chuva serôdia e temporã que rega a terra. Então tem uma promessa. Se eu prosseguir neste conhecimento, Deus vai sair ao meu encontro. Tem uma promessa aqui, queridos. Então, por que eu devo conhecer esse Deus? Porque, mesmo sendo inescrutável, mesmo eu não entendendo Ele com a minha mente, por que eu devo conhecê-lo? Por que eu devo buscar esse conhecimento? Porque Ele vai sair ao seu encontro, ao meu encontro, e vai nos mostrar aquilo que precisamos saber. E aí, meus queridos, quem é que corrobora com isso?
Jeremias 33:3. Olha só o que está escrito lá. Como a Bíblia é perfeita. Outro profeta maravilhoso, profeta chorão. E ele diz o seguinte, Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que não conheces. Olha só que coisa maravilhosa. Oséias diz para eu conhecer e prosseguir nesse conhecimento. Mas por que eu tenho que isso? Porque Deus tem uma promessa para nós, que vai nos anunciar, vai nos mostrar coisas poderosas que nós ainda não conhecemos, coisas que nós não percebemos. Amados da minha alma, esses dois profetas mostram coisas tremendas para nós aqui. Estamos perdendo uma oportunidade de ouro de conhecer coisas poderosas, porque esse Deus é insondável. Ele não pensa como nós pensamos e não age como nós agimos. Não possui a mesma lógica que nós temos. Ele é diferente. Você imagina, tenta imaginar você se relacionar com uma pessoa que está anos-luz, se é que eu posso quantificar, né? É muito mais do que isso, na tua frente, que sabe o que está ali na curva, onde você não enxerga, que conhece os teus pensamentos. 2 Crônicas 16, verso 9. Aqui nós vemos um outro vidente, no caso, que chega para o rei, depois de uma determinada situação que nós vamos ver aqui na frente, e ele diz assim, lá no verso 9, 2 Crônicas 16, 9, um trecho da palavra que eu gosto demais. Diz assim, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte. Olha, prestem atenção nisso. Deus está em busca de pessoas. Ele está procurando pessoas. Para o quê, Cleiton? Para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações estão perfeitos diante dele. Deus está buscando pessoas, corações prontos para receber algo que ele quer nos dar, algo que ele quer nos informar, algo que ele quer nos mostrar, coisas poderosas. Deus está procurando essas pessoas. E quantos de nós ele está achando disponíveis para esse tipo de revelação? Não é essas revelações que estão por aí, não. É aquela revelação que vem lá do céu, do trono de Deus, você lá no recôndito do teu quarto, ali sozinho com Deus, e Deus falando contigo, mostrando coisas poderosas que você ainda não conhece, que eu ainda não conheço. Agora, olha só que coisa interessante. Esse conhecimento, irmãos, está disponível para quem se relaciona com ele. Esse conhecimento é promessa de Deus para os seus filhos, e nós somos estes filhos. Mas quantos de nós para diante do Senhor para se relacionar com ele, para ouvir essas coisas poderosas? Olha que coisa interessante em 1 Crônicas 28, verso 9. Veja bem, estou falando aqui de um homem simples, comum, como qualquer um de nós aqui é. No entanto, esse homem deixou um legado para o seu filho, tá? E olha qual o legado que ele deixa, qual o conselho que ele aponta. Ele diz assim, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, e tu, Salomão, meu filho, olha só o que Davi fala para Salomão. Eu estou falando de um rei poderoso, o rei mais poderoso do momento, pegando o seu filho, que vai assumir o trono, né, o seu trono, e ele está chegando para esse rapazinho, que tinha o exército mais poderoso
do momento nas suas mãos, a nação mais poderosa do momento nas suas mãos, e esse rei que tinha intimidade com Deus, que conhecia o profundo e tinha um relacionamento perfeito diante de Deus, olha o que ele fala para o filho dele. Isso aqui falou muito forte ao meu coração, porque Davi diz para Salomão assim: e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Como é que é? Vamos parar aqui. Conhece o Deus de teu pai. Por que conhece o Deus do teu pai? Porque é o único Deus verdadeiro. Haviam muitos deuses naquele período. Havia inúmeros cultos por toda a terra naquele período. Mas Davi chega para Salomão e fala para ele assim: é esse Deus aqui que você vai cultuar, porque esse Deus aqui é o Deus verdadeiro. Nos nossos dias, irmãos, quantos deuses, né? Ou, melhor dizendo, quanto se fala de Deus hoje, mas cada um dentro da sua própria ótica. Eu vou pelo conselho de Davi. Meu filho, conhece o Deus do teu pai. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Serve-o com um coração perfeito. E isso aqui, gente, essa parte que Davi fala para Salomão, ela foi mortal para mim, com uma mente bem disposta. Veja bem, você pode ter um coração voltado para Deus, mas pode não estar disposto a ter e obter esse conhecimento dele. E aqui, Davi fala para Salomão assim: meu filho, não importa você ter um coração voltado para Deus, não importa apenas você estar nas suas práticas, é necessário que você tenha uma mente bem disposta. A sua mente tem que estar aberta. Você tem que estar pronto para ouvir Deus. Muitas das vezes, queridos, queremos nos relacionar com Deus, mas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas só tem um jeito de se relacionar com o Pai: com a mente bem disposta. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Agora, prestem atenção nessa advertência que Davi dá ao seu filho, Salomão. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado. Outra promessa. Todas as vezes, quando Deus fala assim: eu sou inescrutável, mas se você me buscar, você vai me achar. Eu vou te revelar. Eu vou falar com você, mas só se você me buscar. Eu estou pronto para sair. Estou pronto a molhar você como chuva do meu conhecimento. Mas Davi dá uma advertência seríssima para Salomão aqui. Ele diz assim: ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Gente, precisamos entender uma coisa sobre Deus. Se você o quer, se o seu coração está aberto para Ele, se você quer buscá-lo, Ele vai fazer tudo para fazer com que você receba tudo aquilo que Ele tem. Deus quer te dar isso. Ele já decidiu isso. Deus já decidiu te encher do conhecimento dEle. Deus já decidiu em dar dEle para você. Ele começou assim no início, querido. Éramos um simples boneco de barro, inerte, ali no chão. Aí Deus faz o quê? Sopra uma parte dele em nós. Deus sempre vai querer te dar o que é dele. É do caráter de Deus. É do desejo dele. Mas ele deixa muito claro aqui: se tu abandonares, abandonar aqui, meus irmãos, não é apostatar, simplesmente apostatar, mas começa em você não dar tanta importância assim para o teu momento com Deus.
Por isso que Davi chega para o seu filho Salomão: olha só, camarada, tu é rico pra caramba, tu é poderoso, tu é cheio de poder, de dinheiro, mas eu quero te dizer o seguinte: busca o Deus do teu pai. É aí que você vai construir algo na sua vida. E algo importante. E Davi fala isso: se você buscar, ele vai deixar ser encontrado. Mas se você o rejeitar, Salomão, se você não buscar a Deus, ele também vai te rejeitar. Deus reage às nossas ações, queridos. Simplesmente assim. Você não dá importância para ele, então por que ele vai se relacionar contigo? Por que Deus é obrigado a fazer coisas por você ou por mim? Eu não me interesso por ele. Deus é uma pessoa, gente. Deus é uma pessoa. Ele não é uma influência poderosa no universo, um fluido etéreo que passa por lá. Não, Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele tem desejos. Ele tem vontade. Características nossas. Por isso que ele soprou parte dele em nós. Então, se temos esses anelos, vamos dizer assim, Deus também os tem em relação a nós. E por que não fazemos? E Davi sabia disso. Olha, Davi conhecia o coração de Deus. Deus falou isso. Não sou eu que estou falando. Foi Deus que deu testemunho de Davi. Ele reina segundo o meu coração. Davi conhecia Deus no profundo. Então ele podia dar esse conselho para Salomão e dizer: meu amigo, de tudo isso aqui, o que importa, o que interessa é que você conheça o Deus do teu pai. E é esse o conselho que está dando para nós aqui hoje. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo nos informa como Deus é inescrutável. Jeremias nos incentiva a clamarmos a Deus, porque ele está disposto a nos revelar coisas grandes e poderosas que ainda não conhecemos. Oséias nos diz que esse é o nosso grande desafio: conhecermos a Deus e perseverarmos nesta busca. É difícil, né? Perseverar sem vontade, com o mundo desabando lá fora, com os problemas batendo à sua porta. Mas Oséias fala: esse é o teu desafio, este é o meu desafio. Continuarmos perseverando na busca desse conhecimento. Anani. Quem foi Anani? Anani foi o vidente que chegou diante do rei Asa e disse para ele: você preferiu basear sua decisão, Anani, no seu próprio conhecimento. Mas Deus tinha algo melhor para você. Quando Deus fala assim: os olhos do Senhor passeiam pela terra em busca de alguém que se mostre perfeito para com ele. Deus quer se mostrar forte. Foi Anani que falou isso para o rei Asa. Chegou para o rei Asa e falou assim: você fez uma aliança com Ben-Hadad. Você se aliançou com uma nação em detrimento do conhecimento que você tinha de Deus. E aí, Anani chega para Asa e fala assim: mas se lembra da última guerra? Na última guerra, o exército deles não era muito mais poderoso do que o de Ben-Hadad? E, no entanto, você me buscou. No entanto, você procurou o meu conhecimento e eu te fiz vencer esse exército. Por que agora com Ben-Hadad você não fez a mesma coisa? Por que você foi buscar aliança com ele? O vidente vai lá no rei Asa e na face dele fala isso. Muitos de nós fazemos as mesmas coisas. Quantas experiências cada um de nós tem em suas vidas? Eu tenho inúmeras experiências. Deus me curando os meus filhos, né? Milagres acontecendo em abundância na minha casa. Por que eu tenho que buscar me aliançar com esse mundo e com o conhecimento que ele tem, se eu tenho um Deus inescrutável?
E aqui, Anani fala isso com Asa. Sabe o que Asa fez com Anani? O prendeu. Porque achou um absurdo o que ele falou para ele. Agora, Davi chega para o filho dele, Salomão, e manda ele: conhece o Deus do teu pai, Salomão. Conhece ele e sirva-o com a sua mente bem aberta. Deus é um ser atemporal, irmãos. Ele é infinito, é imensurável e autossuficiente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa ser feliz, porque Ele é a própria felicidade. Deus não precisa que nós o amemos, porque Ele é amor. Veja bem, Deus se basta a si mesmo. Ele não precisa de nada. Nós precisamos de algo para nos motivar, para nos tirar da cama todos os dias, né? Nós temos que ter uma mola nos empurrando para frente. Não é verdade? Para nós sermos felizes, nós temos que ter grandes acontecimentos rolando na nossa vida. Deus não precisa de nada disso, queridos. Deus a si mesmo se basta. E Deus informa isso para Moisés. Aí vem uma das coisas mais lindas e maravilhosas, tá? Dentro dessa forma de relacionar de Deus conosco, que aí aparece essa figura icônica, Moisés, né? E quando ele está lá pastoreando o rebanho do sogro dele, ele vê uma sarça em chamas, mas essa sarça não se consumia. Lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, olha como é que Deus se revela para Moisés. Ele diz assim, porque veja bem, dentro desse contexto que eu estou aplicando para vocês, de que Deus é tudo, Ele é autossuficiente, o universo depende de Deus. Deus está fora do universo, Deus está fora da eternidade, Deus está fora de tudo, porque Ele controla tudo. Todas as coisas existem por causa de Deus. A própria eternidade só existe por causa de Deus. É difícil nós entendermos isso, mas Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui Deus chega para Moisés e fala exatamente isso. 3,14 do livro de Êxodo diz assim: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amados, nós lemos esse texto e não compreendemos. Porque Deus não fala assim, chega para o povo, porque Moisés indaga a Deus, mas eu vou dizer o que para o povo? Sob a autoridade de quem? Amando de quem? Eu estou vindo aqui pregar a liberdade. Deus fala, é simples. Você fala que eu sou, mandou você. E nós lemos isso, irmãos, e não paramos para entender. No hebraico bíblico, irmãos, o verbo ser, ayá, ele transmite não apenas a existência, mas a existência manifesta e indica a aparência, presença ou posição de uma coisa. O que quer dizer isso? Não é simplesmente uma presença passiva, eu sou. Não. Deus está mostrando uma outra coisa. Deus está dizendo o seguinte, não é apenas a minha presença estática, ali, de alguém sentado num trono, parado, onde toda a ação tem que partir de nós para ele. E Deus chega para Moisés e fala, não, Moisés, não é assim. Você está acostumado com os deuses do Egito, que estão lá parados nos seus pedestais, cultuados, idolatrados pelos homens, mas eles estão ali parados. Eu não sou assim. E aí, esse verbo no hebraico, ele transmite exatamente essa ideia de não termos um Deus parado, um Deus estático, um Deus que não se envolva conosco. E olha só o que acontece mais. Deus te fez conhecido como um ser presente com e para o seu povo. Essa é a diferença do nosso Deus. E quando ele diz para Moisés assim, Moisés, diz para eles, eu sou, te enviou. Vamos entender isso melhor, irmãos. Onde quer que a presença de Deus seja invocada,
Esse anúncio está repleto da certeza de sua atenção, seu cuidado, seu poder e sua graça. Então, se nós fôssemos parafrasear o que Deus falou para Moisés, ficaria assim: diga ao povo de Israel, estou presente, me enviou a vocês. Essa é a diferença. Esse Deus com o qual nós nos relacionamos, não é um Deus estático lá no seu trono, parado, só desejando receber de nós a glória devida, porque é devida. Mas é um Deus que faz questão de dizer para nós o seguinte: eu estou presente na sua vida. Está com problema? Eu estou presente com você no meio dele. Está aflito? Está sem saber o que fazer? Qual a decisão que eu devo tomar? Ele está dizendo: eu estou presente com você. Eu não estou parado. Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou conhecendo o seu problema. Eu estou com você. E isso foi o que Deus falou para Moisés. Chega lá para esse povo e diz que eu estou presente, o estou presente, me enviou a vocês. Porque eu estou há 400 anos, 430 anos, ouvindo o clamor do meu povo. Ouvindo chicotes no lombo do meu povo. Ouvindo toda a sorte de miséria pelo meu povo, pelo qual ele é obrigado a passar. Eu não estou parado contemplando isso de uma forma passiva, sem entender. Então, queridos, estou presente, me enviou até vós. Para hoje, nesta manhã, ele diz assim, ó, estou presente na sua vida. Me busque. Me busque. Vocês entendem por que Davi chega para o filho dele e não diz assim: aumenta o exército, tá? Eu estou com um projeto aqui, ó, você pode contratar mais homens, vamos construir mais armas para ficarmos mais poderosos, né? Aumente os impostos para que o tesouro fique mais robusto. Não. Ele diz para Salomão, esquece isso. Conheça o Deus do seu pai. E se relacione com ele de mente aberta. Irmãos, nossa mente está, fechada. Nós não entendemos que Deus está presente na nossa vida, porque foi esse o recado que ele deu para Moisés falar para o povo. Chega lá para o povo e diga: estou presente, me mandou até vocês. Isso quer dizer, eu sou o que sou. Não é simplesmente, eu sou Deus. Não, eu estou presente. Deus enviou Moisés ao povo do Egito com esse anúncio maravilhoso. E os eventos subsequentes que nós lemos depois nos demais textos mostram como ele estava presente, irmãos. Um Deus que se preocupa com o frio do deserto de noite e coloca uma tocha imensa. Eu fico imaginando o tamanho daquela tocha. Eu fico imaginando. Gente, é que a gente lê a história, mas a gente não entra nela. Para pensar, Deus não queria que o seu povo sentisse frio. E ele mete uma tocha enorme para aquecer o povo. Mas de dia, o calor do deserto, que ultrapassa os 60 e às vezes 70 graus, ele mete uma nuvem em cima. Você anda 40 anos no deserto, a tua roupa não envelhece e nem a sandália fura. No meio de um terreno inóspito, areia corrosiva. Como isso é possível? A logística de Deus é algo inconcebível. Tirar a água da rocha, como eu falei há poucos dias atrás, né? Mandar carne. E aí a gente fica preocupado com o nosso alimento diário. Nos preocupamos com a nossa subsistência nessa terra e nos esquecemos que estou presente. Estou presente. Está aqui. Ei, você está aqui com sua cabeça a mil. Não sei o que eu vou fazer. Não sei como é que vai ser amanhã. Não sei como é que eu vou agir. Aí o estou presente chega para você. Ei, estou aqui.
mas a nossa mente está embotada. A gente não consegue ouvir Deus. Por quê? Porque não nos relacionamos com Ele. Não fazemos o que Davi falou para o seu próprio filho Salomão. Irmãos, e aí a gente vai para textos como Êxodo 5, 2, 7, 17, 8, 22, 23, 12, 51, 13, por aí vai. Tem uma relação enorme aqui de textos bíblicos que mostram o estou presente na vida de uma nação, no meio de um deserto. Como é que isso pode? Passar pelo Mar Vermelho para nós é como a gente pegar um ônibus aqui, ir lá para a Praça Sans Pena. Gente, eles passaram no meio de um mar. Fizeram-se 2 paredes ao lado de cada um deles. Passaram em chão enxuto, não molharam seus pés. Todos os animais, o gado, as criancinhas andando devagarzinho, todo mundo passou dentro daquele mar e nada aconteceu com eles. Gente, vocês sabem o que é passar no meio de um oceano? Nós lemos isso, mas isso é tão natural para a gente. Caramba, mas para mim não é. Esse é o meu Deus. Estou presente. Eu estou presente contigo e você não está me ouvindo. Você não está me escutando. Agora, vamos ver uma coisa muito interessante. Já estamos perto do final. Da mesma forma foi no início com Adão, irmãos. Eu estou tentando mostrar uma face de Deus. Eu estou tentando. É difícil fazer isso. Estou tentando mostrar uma face desse Deus que nós servimos, ou achamos que servimos, e nós ainda não conhecemos. Prestem atenção nisso aqui. Da mesma forma foi no início com Adão. A Bíblia diz que Deus, todo final de tarde, na minha tradução diz no frescor do dia, naquela hora mais agradável, o happy hour de Adão. O happy hour de Adão era com Deus. Nossos happy hours do passado, pelo menos os meus, era numa rodinha de cerveja, depois do trabalho. Mas Adão teve o privilégio de ter um happy hour com Deus, e tinha esse happy hour todos os dias, no frescor das tardes, quando o sol tinha se colocado. Mas preste atenção nisso. Com quem que Adão se relacionava lá? E essa é a pergunta que eu faço para vocês agora aqui. Com quem vocês acham que que Adão se relacionava? Qual era a pessoa com quem Adão se relacionava ali no jardim, todos os dias? Quem? Deus. Muito bem. Como é que está lá no original? Elohim. Elohim se relacionava com Adão todos os dias. E quem é Elohim? Elohim é a deidade divina, a qual nós adoramos. As 3 pessoas se relacionavam com Adão, porque Elohim, que lá no texto diz assim, Elohim Adonai, as 3 pessoas da Trindade. Mas Adão ainda não tinha essa revelação. A deidade Elohim se relacionava com Adão. E no contexto bíblico, deidade se refere à natureza divina, à qualidade ou estado de ser de uma divindade. A divindade Elohim, composta pelas 3 magníficas pessoas dessa Santa Trindade. O termo Elohim tem origem na língua hebraica e é frequentemente usado na Bíblia. E na tradição judaico-cristã, Elohim é um dos nomes para Deus. Ele é um substantivo plural. Elohim fala de um Deus no plural. Mas detalhe importante, usado com um verbo no singular. E a nossa cabeça fica, peraí, está confusa agora? Como? Como eu posso entender um Deus plural, mas eu me refiro a ele no singular? Porque nós adoramos a deidade Elohim. Nós adoramos um Deus composto pelas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Adão não tinha essa revelação. Então, quem é que ia
todos os dias lá no jardim falar com Adão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A deidade Elohim estava todos os dias ali falando. E por que eu estou falando assim para vocês? Né? Porque a orientação que eu recebi hoje, fale sobre a Trindade. Mas Deus me fez trazer todo esse discurso para que nós pudéssemos entender como esse Deus ele está presente nas nossas vidas e como ele se importa conosco. As 3 pessoas falavam com Adão, estavam lá no jardim todo santo dia para conversar com Adão sobre assuntos pertinentes ao seu momento, à sua vida. Deus não ia discutir teologia com Adão. Ele estava ali para conversar com Adão e para saber, e aí, como é que foi o teu dia hoje? Gente, precisamos entender isso. Deus está presente nas nossas vidas, não para nos servir, nós é que servimos a Ele, mas, no entanto, Ele se preocupa com você e se preocupa com o seu dia, se preocupa com aquilo que te afeta. E Ele fala isso para Moisés, por isso que eu mostrei aquele trecho em Moisés. Mas olha só que coisa maravilhosa que acontece, querido. Em Gênesis 3,15, o homem cai. O homem peca, desobedece Deus, se volta contra ele. Não, vou fazer do meu jeito. E aí Deus chega para ele e fala assim: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, de uma forma inédita, e eu, com certeza Adão não entendeu isso. Quando Deus fala para ele, agora Adão, algo vai precisar ser feito para te tirar dessa enrascada que você se meteu. Algo vai precisar ser feito para te livrar do buraco para onde você foi. E só tem um jeito. Um de nós, aí Deus começa a falar, um de nós vai ter que se encarnar, ficar na sua semelhança, para te tirar disso aí. E Deus, de uma forma inédita, começa a falar para Adão: eu estou tão preocupado contigo, eu me preocupo tanto com vocês, suas famílias, seus descendentes, porque Adão tinha família nessa hora, claro que tinha. No entanto, lá na eternidade, em um momento em que nada existia, ele já tinha traçado um plano de salvação para cada um de nós, para Adão, seus filhos e para todos nós que viemos depois dele. Deus chega e, naquele momento onde só havia ele, o Filho e o Espírito Santo, e a Bíblia diz que Jesus se apresenta diante de Deus e diz para ele: eu é quem vou. Não houve sorteio, irmãos. Jesus não foi nomeado para a missão. Ele se ofereceu. É o que a Bíblia diz. Então eu vou pelo que a Bíblia fala. E nesse momento, Deus fala para Adão: camarada, tu entraste numa embrulhada, você entrou numa situação de morte, você vai morrer. Você vai morrer. Tem um inferno que não foi inaugurado, e é para onde você vai, mas eu não quero que você vá para lá. Eu não quero que você entre nesse lugar. Então, um de nós vai ter que resolver isso. Porque nenhum de vocês tem essa condição, mas um de nós tem. E Jesus se oferece. E Jesus diz: eu vou ser esse camarada. Sou eu que vou descer, me humanar, me humilhar e morrer por esse homem. Gente, isso é maravilhoso demais. Porque Deus não foi pego de surpresa. No momento que Adão cai, ele veste Adão, porque ele estava nu, e ele estava envergonhado, escondido de Deus, porque é isso que o pecado faz com a gente. Já notou? Quando a gente está errado com Deus, a primeira coisa que a gente faz é não ir para a comunhão dos santos. Por que será, irmãos? Por que será? Por que nós não vamos na igreja? Por que nós não vamos aos cultos?
A resposta está aí, queridos. Estou presente, chegou lá no jardim. Ei, estou presente, eu estou aqui, quero me relacionar com você. Mas o camarada estava escondido atrás de árvores. Ele e a mulher dele. Por que será? Algo para a gente meditar. A partir deste momento, em um ato de demonstração deste maravilhoso amor, a deidade Elohim apresenta o seu plano de salvação para este mundo perdido. Elohim diz: um de nós nascerá de uma mulher e esmagará a cabeça dessa serpente que te fez cair. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas isso me toca lá no profundo da minha alma. Gente, de um Deus soberano, inescrutável, um Deus tremendo, insondável. Olha o que Paulo fala dele. Deus é inescrutável. Deus não precisava fazer tal coisa. Mas ele diz: Moisés, diga para o povo, estou presente, te enviou, porque eu estou presente. Deus se incomoda com a gente, irmãos. Se preocupa com você. E o que nós damos para ele? Para esse Deus tão maravilhoso, que chega para um camarada caído, vestido com uma folha de parreira, que escondia só a sua genitália. Deus falou: não, vou te dar vestes que vão cobrir o teu corpo. E Deus mata animais para cobrir o corpo da esposa e dele, de Adão. Você está com vergonha, meu filho? Está triste? Seu coração? Vem cá, estou presente, está aqui. Você se meteu numa embrulhada, mas eu vou te tirar dela. Isso mexe comigo. Deus não precisava fazer isso. Em nenhum momento ele precisava fazer isso. Não tinha nada que o obrigasse a isso. O homem escolheu o seu caminho, como nós escolhemos todos os dias o caminho que nós queremos seguir. Mas estou presente, está dizendo: ei, eu estou aqui, cara. Vem cá, bota a tua cabeça no meu peito, encosta aqui, deixa eu fazer um carinho na sua cabeça, um cafuné em você. Ah, Deus não faz isso. Deus faz isso. Deus faz isso. E eu garanto para vocês que Deus faz isso. Porque eu já experimentei isso 1.500.000 vezes na minha vida. E a minha Bíblia diz que ele faz isso. Deus faz isso sim. E se você não experimentou, você está perdendo uma excelente oportunidade de conhecer esse Deus vivo. Não um Deus sentado no trono, mas estou presente. Eu estou presente. É o que Deus está falando para nós, como ele falou para Moisés. Moisés conhecia aqueles deuses estáticos do Egito, mas Deus chega para ele: eu estou presente. Diz lá para aquele povo: estou presente, me mandou. Portanto, o plano de salvação outorgado a nós por Deus passa a ser revelado ao homem a partir daquele momento, da queda. Você está enrascado, mas eu vou te tirar dessa enrascada. Você vai morrer se você continuar nessa condição, mas eu não quero que você morra. E aí Deus revela isso ao homem. Deus deixa claro, naquele momento, as atribuições de cada um. Aí fala: olha só, você não tinha essa revelação antes, mas por causa do teu pecado, você precisa saber que a Trindade toda vai operar numa direção só. Pai, Filho e Espírito Santo vão operar com o mesmo propósito. Vamos estar empenhados em socorrer você, em tirar você dessa lama onde você se meteu, te resgatar dessa areia movediça que está te sufocando. Pai, Filho e Espírito Santo vão estar juntos para te tirar disso. Adão não conhecia isso, mas conheceu a partir daquele momento, quando Deus diz: um de nós vai te tirar disso. Este plano grandioso, concebido nos tempos eternos, onde foi necessário que uma destas pessoas se encarnasse
e morresse pelos nossos pecados, não é sem razão que o autor de Hebreus nos adverte. Aí nós vamos lá para Hebreus 2. Hebreus capítulo 2. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1. Porque precisamos entender, queridos, quando Davi chega para Salomão e diz para ele assim: Salomão, se você buscar Deus, ele vai deixar ser achado por você, porque ele está presente. Mas se você o rejeitar, ele também te rejeitará. Essa é uma advertência séria para todos nós. E olha o que o autor de Hebreus diz aqui, no capítulo 2, verso 1. Ele fala assim: portanto, convém-nos atentar com a mais... Minha tradução, tá? Eu acho ela perfeita. Com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. A mesma coisa que Davi falou para o seu filho. Atente para o que está te sendo ensinado. Essa salvação, ela custou toda uma logística que nós não podemos dimensionar, que nós não podemos entender. Vemos água saindo de rocha, vemos um povo inteiro passando pelo Mar Vermelho, vemos um povo sendo alimentado no meio do deserto, vemos o maná caindo do céu, tudo isso nós vemos, mas irmãos, tudo isso foi feito com um propósito só, para que Jesus chegasse até nós. Um povo teve que ser primeiro um homem foi separado. Através deste homem, uma nação. E através dessa nação, vem o Filho querido. Irmãos, isso custou milhares de anos. Um plano que nós desprezamos. O autor de Hebreus, olha o que ele está dizendo. Preste atenção. Você precisa prestar atenção, ser zeloso nas coisas que você está ouvindo. E nós não somos. E no verso 2 ele diz: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como? Aí o autor de Hebreus diz: você é percebido de todos esses milagres, você é percebido de toda essa odisseia, que não tem nada nesse planeta que se compare a isso. O autor de Hebreus chega para nós, olha nos nossos olhos, no meu e no seu, e ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Onde é que podemos escapar, irmãos? Porque Davi chega para o filho dele: camarada, não despreze Deus sob nenhuma circunstância. É tua morte se você fizer isso. Entendem? A Trindade toda se envolveu para me salvar, irmãos. Eu estou falando do Deus Supremo, Onipotente. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, que é o Deus que está sendo pregado aqui. Serve-o com o coração perfeito. Estamos servindo Deus com o coração perfeito, irmãos? E com uma mente bem disposta. Estamos fazendo isso? Nos arrastamos, meus irmãos, para servir Deus. Misericórdia. Estou falando de mim. Nos arrastamos para servir Deus, querido. É o nosso pior que a gente dá para Ele. Estou falando de mim. É o nosso pior. Na contrapartida, tem um Deus que diz: estou presente nas suas circunstâncias. E eu dou o pior para Ele. O meu pior vai para Ele. Se tu o buscares, Salomão, ele será por ti encontrado. Mas se tu o abandonares,
rejeitar-te-á para sempre. Então, irmãos, vamos entender uma coisa. Na economia de Deus, economia é gestão, tá? Então, na gestão de Deus, Jesus se apresenta a Deus para entregar sua vida por nós, pecadores. João 15:13 fala isso. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus se entregou por mim e me considerou amigo. Qual foi a prova de amizade que eu dei para ele? Qual foi a prova de amizade que o Cleiton deu para Jesus? Para ele se entregar por mim. Entende por que Davi falou daquele jeito com o filho dele? E eu falo com vocês da mesma forma. Jesus nos revela o Pai através de si mesmo. Onde está escrito isso, Cleiton? João 14, a partir do verso 8, quando ele diz assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente. Jesus se surpreende com isso. E aqui, queridos, eu quero trazer nós para a posição de Filipe. Estamos aqui e nos nossos atos, não falamos às vezes de boca para fora, mas através das nossas atitudes é o que nós declaramos para Jesus. Mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus se surpreende com Felipe e diz: disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Jesus está fazendo essa pergunta para nós aqui. Quanto tempo você tem de cristão, irmãos? Eu tenho 66 anos de cristão, porque eu nasci em berço cristão. Fui batizado em 70. Eu vou considerar a partir do batismo 53 anos que eu estou com Jesus. E quantas vezes, com as minhas atitudes, com os meus atos, eu faço a mesma coisa que Filipe diz aqui: Pai, Senhor, me mostra o Pai. E aí Jesus diz: rapaz, eu estou contigo há tanto tempo, há 53 anos que eu estou com você. Você ainda não me conhece? Sim, irmãos, não conhecemos Deus. E é por isso que é um estudo, né? Mas que Deus está nos mostrando aqui, nesta manhã, o quão longe nós estamos do alvo e nós precisamos nos consertar essa bússola para ir para o norte verdadeiro. E não fazermos como muitos fazem. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Jesus ficou estupefato com aquela pergunta de Filipe. Mostrou quão raso Filipe estava no conhecimento de Deus. Jesus estava com ele todos os dias. Ele via os milagres. Ele viu a multiplicação dos pães. Ele viu tudo que Jesus fez. E aí, um belo dia, ele chega para Jesus: Jesus, me mostra o Pai. Aí Jesus: ei, camarada, não estou te entendendo. Tu está comigo há tanto tempo e não me conhece ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Conhecimento, irmãos. Falta-nos conhecimento e o povo está perecendo porque falta o conhecimento. E a terceira coisa, irmãos, dentro dessa economia divina, Jesus nos envia o Espírito Santo. João 14:16 diz assim: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estou presente. Olha o que Deus falou para Moisés: diga para aquele povo insano, estou presente, me enviou até vós. Olha o que Jesus fez conosco. Eu vou morrer, eu vou me assentar à destra do Pai, mas o Espírito Santo virá logo em seguida e vai ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, encerrando, a Trindade é manifestada na salvação. Não tem como nós entendermos a salvação se nós não entendermos o esforço tremendo que Deus fez por nossa causa. Meras amebas ambulantes, formiguinhas, insetos, mas Deus quis fazer assim. As três pessoas que compõem a deidade Elohim, no único propósito de manter o relacionamento de Deus com o homem, manifestou toda essa obra tremendo. E aí o autor de Hebreus mais uma vez diz como é que nós podemos escapar se desprezamos essa tão grande salvação. Então, queridos, mais uma vez, para que ninguém esqueça que Deus chega para Moisés e diz assim: diga ao povo de Israel, estou presente, me enviou a vocês. Deus enviou Moisés ao povo do Egito com esse anúncio maravilhoso. E Jesus diz: eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. Ele vai morar dentro de vocês. Ele vai estar presente em todos os momentos da sua vida. Vamos ficar em pé, queridos?